Nesse vídeo eu vou falar das leituras que eu fiz no mês de março e das leituras que eu pretendo fazer nesse segundo trimestre, os meses de abril, maio e junho. Se você não me conhece, eu sou o Júnior e esse aqui é o Seminerd, um espaço onde compartilho os meus interesses relacionados à leitura, filmes, séries, temas da sociedade e documento meu processo de aprendizado. Se isso te interessa, se inscreve no canal, deixa o seu comentário e curta esse vídeo. Eu preciso confessar que eu li pouco no mês de março. Eu não concluí, ou melhor dizendo, eu não li nenhum livro inteiro apenas no mês de março. Em março eu concluí a leitura de um livro e iniciei a leitura de outro. O livro que eu concluí em março foi Tudo Sobre o Amor, da Bell Hooks. Eu comecei em fevereiro e concluí em março. Aqui vem a parte das desculpinhas, né? Esse livro foi um dos motivos pelos quais eu não li tanto no mês de março, porque eu gastei mais tempo com esse livro da Bell Hooks, porque eu queria, de fato, refletir sobre ele, pensar, estudá-lo, e eu gastei mais tempo na leitura desse livro. Tanto é que eu gravei 2 vídeos apresentando e refletindo sobre o conteúdo desse livro. Esses vídeos vão estar aparecendo aqui nos cards. O primeiro vídeo foi O Amor Segundo Bell Hooks, em que eu meio que faço um resumo da ideia principal que a Bell Hooks apresenta sobre o amor nesse livro. E o segundo vídeo foi O Amor como Transformação, Dois Perigos. Se eu não me engano, esse foi o título. Nesse vídeo eu reflito sobre a ideia que Bell Hooks apresenta sobre o amor, e nessa ideia está contida a ideia da transformação. O amor transforma os amantes. Essa ideia é bacana, tem os seus pontos positivos, mas ela também pode ser apropriada de uma maneira perigosa e nociva, e eu reflito sobre isso nesse vídeo. Então, o primeiro motivo de eu não ter lido tanto no mês de março foi por conta de gastar um pouco mais de tempo com esse livro da Bell Hooks, mas também teve a parte da indisciplina. Eu passei vários dias sem ler, simplesmente porque eu não parava para ler. E teve a questão do meu problema de vista. Já tô com o óculos novo. É a mesma armação de sempre, né? Se tá nova, pra que trocar? Só foram mudadas as lentes, que aumentaram de grau. Situação complicada, né? Eu falei que concluí Tudo Sobre o Amor, da Bell Hooks, e iniciei outro livro. Qual foi o livro que eu iniciei? Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, que na verdade, eu comecei a leitura dele em fevereiro. Devo ter lido ali umas 50 páginas, 40, 50 páginas por aí, mas passei algumas semanas sem ler esse livro. E depois que eu concluí o livro da Bell Hooks, eu voltei a ler Memórias Póstumas e quis recomeçar. Aí eu fui do começo novamente, li uma parte dele no final de março, que concluí agora nos primeiros dias do mês de abril. A leitura de Memórias Póstumas faz parte do meu, não exatamente um projeto, do meu interesse de ler a obra do Machado de Assis completa. Eu não digo que seja um projeto porque não é nada organizado, estruturado, com data de início e de término. Eu quero ler pelo menos um livro do Machado de Assis por ano e, no decorrer do tempo, zerar a sua obra. Eu já havia lido o Helena na adolescência, obviamente não fazia parte desse interesse de zerar a obra do Machado, mas aí em 2023 eu li o Alienista já com isso em mente. Falei, vou pelo menos um livro do Machado por ano. Li o Alienista em 2023, ano passado, 2024, eu li Esaú e Jacó. Não era nem para eu ter lido esse livro ano passado, porque Esaú e Jacó é um livro para leitores mais treinados, então eu não consegui ter uma experiência de leitura tão boa. Eu ainda estou muito novato nesse rolê de literatura clássica, literatura nacional, Machado de Assis e tudo mais. Mas, enfim, eu li o livro completo, passou experiência, daqui a uns anos eu volto com mais conhecimento, leio de novo e espero ter uma experiência ainda melhor, lidar melhor com o texto e com a forma do Machado ter escrito aquele livro. Nesse ano de 2025 eu pretendia ler Dom Casmurro, mas eu vi o pessoal recomendando ler a chamada tríade realista, acho que é assim que chama, ou trilogia realista do Machado de Assis, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e, por fim, Dom Casmurro. Então eu peguei Dom Casmurro, joguei para o final e comecei a ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um livro muito bacana. Eu gostei da leitura de Memórias Póstumas, não tive assim uma experiência surreal de leitura, exatamente por conta de ser um novato nesse rolê de literatura e literatura machadiana, né? Nele tem ali muito de crítica social, de crítica daquela
classe burguesa, do pessoal que não precisa trabalhar para viver, e apesar de serem beneficiados por toda uma estrutura e acesso à instrução, a status, condição econômica que os permite viver tranquilamente, sem precisar trabalhar. O trabalho é quase que como um hobby ou uma forma de alimentar o próprio ego ou de os colocarem numa situação de status um tanto melhor do que as que eles já estão. É um livro que tem muita crítica social, agora uma crítica, assim, muito sarcástica. Ele vai falar da hipocrisia, do quão vazias são essas pessoas. Então é um livro muito criativo, inteligente e sarcástico. Gostei da leitura desse livro. Memórias Póstumas tem uma característica que também está presente em Esaú e Jacó, mas que, na minha visão, o Machado executou muito melhor em Memórias Póstumas do que em Esaú e Jacó, que é o rolê da digressão. Então ele está escrevendo aqui a história, daqui a pouco ele abre uma porta, ele dá uma viajada e ele volta e aparece um personagem, ele vai comentar sobre esse personagem, vai aparecer um outro fato, ele vai comentar sobre isso. Só que o que acontece? Em Esaú e Jacó, o Machado fez muito isso. Tanto é que a minha sensação é que ele passou a maior parte do livro falando sobre 1 milhão de outras coisas que não a história que seria supostamente a história principal, ou a história dos personagens principais. De modo que, quando eu estava lendo Esaú e Jacó, estava lendo aqui, daqui a pouco eu ficava perdido. Eu, tipo, aquilo que me parece ser a linha principal, ou a história central de Esaú e Jacó, ela não anda. Ela fica muito parada, ou ela anda a passos muito lentos, porque ele fica toda hora viajando, assim, abrindo portas. Em Memórias Póstumas, ele abre portas, ele viaja também, só que ele consegue manter o ritmo da história principal. E quando ele faz essas digressões, ele volta rapidamente, o que torna a leitura muito mais fácil. Você consegue entender, por que que ele está falando isso aqui, voltou. E essa característica de fazer essas digressões acabam ampliando a história, aprofundando a história, nos dando uma noção do ambiente, da sociedade, dos personagens mais ampliada e mais aprofundada. Então, o que o Machado fez em Memórias Póstumas acrescentou, enriqueceu, embelezou a obra. Memórias Póstumas tem muitos capítulos. Se você for olhar o número de capítulos, você vai assustar, porque, se eu não me engano, tem 160 capítulos. Só que são capítulos curtos. Então é ótimo, porque ele vai contar uma parada, logo fecha e começa outra, logo fecha. Então fica fácil de você acompanhar. Tem capítulos que não tem conteúdo nenhum, tem umas listras ou tem, sei lá, um epitáfio. Outros capítulos tem uma página, 2, 3, 5 páginas. Só que aí tem um detalhe: o Machado, ele busca ampliar, aprofundar, enriquecer, embelezar a história. Então ele não vai apenas do ponto A para o ponto B. Ele apenas não chega e diz assim, isso aqui aconteceu assim, 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 e chegou. Não, ele vai dar todo um contorno para essa história. Eu pensava, enquanto lia, que o interesse do Machado não é só contar a história, mas é produzir literatura. Isso é interessante, né? Porque eu posso chegar para um amigo, para uma amiga e contar uma história. Ou eu queria explicar um determinado assunto, falar de alguma coisa para alguma pessoa, e usar uma ilustração, um exemplo, para fazer com que essa pessoa entenda aquilo que eu quero dizer. Agora, quando a gente vai produzir literatura, precisa de um trabalho com a palavra. Trabalhar com a palavra, trabalhar com o conteúdo faz parte da vida do escritor, da função do escritor, e isso o Machado faz de forma excelente. Então, quando você vai ler o Machado, você aprende coisas, você reflete, sim, mas ele não quer, havia a sensação, né? Ele não quer que você apenas saiba de coisas. Ele quer que você curta essa viagem. Ele quer que você curta a leitura, que você vá percorrendo caminhos. Então, não é apenas como uma estrada sem nada do lado. Ele quer embelezar, encher as laterais da estrada. Então tem a estrada que você está saindo do ponto A para o ponto B, mas tem toda a paisagem, e a paisagem vai mudando. Eu acho que você está conseguindo entender o que eu estou querendo dizer, né? Ele não é simplório em sua narrativa, ele vai enriquecendo, ele vai enchendo. E isso é o papel do escritor. E eu gostei, claro. Cada escritor, cada escritora tem suas características. O fato é que o Machado faz isso muito bem. E a gente vai lendo e fala assim, cara,
Ele era brabo mesmo, hein. Tem um detalhe também, aqui eu não tô nem dando spoilers nem nada, mas lendo Memórias Póstumas, a gente consegue ver também, perceber o quanto Machado de Assis era inteligente, quanto de conhecimento ele tinha, porque a gente tem ali vasto conhecimento de literatura, de filosofia, religião, tem sempre informações aparecendo aqui e ali, ele trabalhando com isso, inserindo de forma muito natural na narrativa, ele era realmente um cara genial. Machado era brabo mesmo. E se você quiser ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, primeiro, o link para o livro estará na descrição. Se você comprar por este link, vai ajudar o canal sem pagar nada mais por isso. E eu vou deixar também na descrição o link para o vídeo da editora Antofágica sobre Memórias Póstumas, que é um vídeo muito bacana, porque ele vai te dar um direcionamento para a leitura. Me perdoe, eu não vou lembrar o nome do professor, que é um professor especialista no Machado de Assis, na obra do Machado. Ele vai explicar o Machado, vai explicar a obra, o contexto em que essa obra está inserido, sem dar spoilers, porque o vídeo que eu vou colocar na descrição é a parte 1 sobre Memórias Póstumas, e ele vai te dar alguns direcionamentos, algumas chaves para você ler Memórias Póstumas e aproveitar ainda mais a sua experiência de leitura. E na descrição desse vídeo, que estará aqui na descrição da parte 1, vai ter o vídeo da parte 2, que é para você assistir depois de ler Memórias Póstumas. Ou se você não se importar em saber informações do livro, você pode ler as duas partes e chegar para o livro tendo uma experiência diferente, né? Já procurando coisas ali, sendo já orientado. Isso aí para algumas pessoas não é nenhum problema. A parte do que eu li em março se fecha aqui. Vamos para a parte em que eu falo sobre os livros que eu pretendo ler nesse segundo trimestre. O primeiro livro para o segundo trimestre é Os Quatro Amores. A ideia era ter lido esse livro no primeiro trimestre, mas eu acabei não conseguindo. Eu já iniciei a leitura desse livro algumas vezes não, talvez uma ou duas vezes. Tá aqui, sei lá, as primeiras 40 e poucas páginas estão marcadas, tem umas anotaçõezinhas de quando eu comecei a leitura dele, mas eu acabei não concluindo. Eu pretendo ler agora, ele faz parte esse meu interesse, dessa minha pesquisa sobre o amor. Eu vou ler um trechinho do que tá aqui no verso desse livro, falando sobre o que trata ele. Deixa eu pegar meu óculos aqui, né, porque a idade ela vai chegando, o astigmatismo vai aumentando e fica complicado. Como expressar de maneira profunda um sentimento que comumente é tratado de forma tão rasa? Para o célebre escritor C.S. Lewis, o amor pode ser comunicado de 4 maneiras: afeição, a forma mais básica de amar; amizade, considerada a mais rara; eros, o amor apaixonado; e caridade, o maior e menos egoísta deles. Nesse livro, Lewis contempla a essência do amor e avalia como cada tipo se ajusta aos demais. Então, esse livro aqui vai tratar sobre isso, e ele tem quantos capítulos? Cadê? Tem 5 capítulos. O primeiro é o gostar e o amar em relação aos subhumanos. O segundo capítulo é afeição. O terceiro, amizade. O quarto, eros. E o quinto, caridade. Esse livro tem quantas páginas? 187 páginas e foi publicado pela Thomas Nelson Brasil. Essa edição é muito bonita, né? Capa dura, alto relevo, esse design é lindo, olha como é que é dentro também. Ok. Muito da hora. Muito legal mesmo. Um segundo livro que eu já iniciei, porque esse livro eu vou, na verdade, ler, não só ler, mas estudar com um amigo. Já iniciei o estudo dele também, que é Caminhos de Reconciliação, a Mensagem da Bíblia, do Ennio Miller, um teólogo brasileiro. Ele é luterano, se eu não me engano. Eu estou estudando esse livro. Eu até falei sobre ele num vídeo que eu tentei fazer um vlog. Eu falei sobre o filme Ainda Estou Aqui, falei da minha visão, fiz cuscuz e e eu falei duas aquisições que eu tinha feito, né? Uns livros que eu tinha comprado e uns quadros que eu ainda nem coloquei, porque eu tô esperando a moldura chegar. E nesse livro, o autor, ele faz uma apresentação da Bíblia, ou melhor, da mensagem da Bíblia. A Bíblia tem muitas histórias, tem diversos livros, mas ele vai pegar os pontos principais, os eventos, os momentos, os trechos principais da Bíblia e vai explicá-los. Ele vai apresentar qual é a mensagem da Bíblia. E ele faz tudo isso
a partir de uma chave que é a chave da reconciliação. Eu li o primeiro capítulo e discuti, conversei sobre ele com esse amigo, que é um amigo que é teólogo. A gente está estudando semanalmente em encontros online, que a gente discute capítulo a capítulo. Eu esqueci de falar que, eu acho que no outro vídeo eu esqueci de falar também a editora do Caminho de Reconciliação do Enio Miller, que é a editora Grafar. O terceiro livro que eu quero ler nesse segundo trimestre é Quincas Borba, do Machado de Assis. Ele é o segundo dessa tríade realista do Machado. O Quincas Borba é um personagem que aparece em Memórias Póstumas. Ele é uma espécie de um filósofo ou um pseudo-filósofo. Ele está ali e eu quero ler esse livro do Machado, Quincas Borba. Eu ainda não vi sobre o que trata o Quincas Borba. Às vezes eu gosto de iniciar leituras sem saber de nada, mas tem leituras, como é o caso do Machado, ou livros que eu sei que tem um certo requinte a mais, ou que eu não tenho treinamento suficiente ainda para ler, ou costume de ler aquele tipo de livro. Eu normalmente busco outras informações, vejo vídeos, vejo aulas, leio alguns textos para conseguir chegar no livro e captar melhor algumas coisas. Eu acho que no canal da Antofágica, da editora Antofágica, também tem vídeo sobre o Quincas Borba. Cara, o canal de YouTube da Antofágica é muito bom, velho. Recomendo que você confira o conteúdo deles lá, porque eles fazem vídeos muito bacanas. E vídeos sobre esses livros, especialmente de literatura clássica, o que eles fazem é 2 vídeos. Parte 1 e parte 2. No primeiro vídeo eles fazem uma apresentação, sem spoilers, mas apresentando o autor, o seu contexto, o livro, o seu contexto, e te dá algumas perguntas, algumas coisas para você buscar na leitura. Então você vai para a leitura mais atento e sabendo o que procurar, porque esses vídeos são produzidos por especialistas nos autores. Então eles conseguem nos dar um direcionamento muito bacana, e a parte 2 normalmente é te ajudando a rever o que você leu, relembrar o que você leu e pôr isso em perspectiva e explicar alguns desses elementos. Então é um vídeo para você assistir antes de ler e o outro vídeo para você assistir depois de ler a obra. É um canal muito bacana que eu recomendo que você confira. E o quarto livro que pretendo ler nesse segundo trimestre, se eu conseguir, né, se der tempo concluir a leitura dos outros 3, é esse daqui, Tornar-se Negro, da Neuza Souza Santos, ou melhor, da Neuza Santos Souza, publicado pela editora Zahar. No verso, diz assim: a descoberta de ser negra é mais do que a constatação do óbvio. Saber-se negra é viver a experiência de ter sido massacrada em sua identidade, confundida em suas perspectivas, submetida a exigências, compelida a expectativas alienadas, mas é também e sobretudo a experiência de comprometer-se a resgatar sua história e recriar-se em suas potencialidades. Ser negro não é uma condição dada a priori, é um vir a ser. Ser negro é tornar-se negro. A Neuza Santos Souza era psiquiatra, psicanalista, é uma intelectual muito importante para a comunidade negra e movimento negro no Brasil. Sempre que eu vejo intelectuais, pessoas que lidam, estudam a questão étnico-racial no Brasil, eles estão sempre referenciando e recorrendo a Neuza Santos Souza, e é um livro que eu comprei, eu acho que ano passado, talvez, eu não lembro quando foi, mas ainda não tinha iniciado a leitura. Se eu conseguir concluir a leitura desses 3 ainda nesse trimestre, eu quero iniciar. Esse livro tem 6 capítulos. Ele tem 2 prefácios, um a edição original e outro é essa edição recente. Tem introdução, 6 capítulos, conclusão e tem alguns anexos também. Ele tem ao todo 171 páginas, contando com as notas. E esses foram os livros que eu li no mês de março, iníciozinho de abril, e os livros que eu pretendo ler nesse segundo trimestre. Me conte aqui nos comentários se você já conhece algum deles, já leu algum deles, se sim, o que você achou da sua experiência de leitura desses livros e quais são os livros que você está lendo e pretende ler nos próximos meses. É isso, valeu e até o próximo vídeo.